Olá, boa tarde. Eu estou aqui apresentando meu trabalho de multimídia sobre IP, sobre o MP3, que na verdade é um layer 3 do formato MPEG, que é um formato conhecido como codec de vídeo, uma vez que ele liga os dois, ele liga a imagem e o som. Mas, entretanto, o MPEG ele tem uma separação entre o que ele coloca como configuração de vídeo e o que ele coloca como configuração de áudio. Então, para começar, como a gente só corroborando, o MPEG é um método de compressão de vídeo. A parte de áudio dele, ela tem 3 layers diferentes. O Layer 1 e o Layer 2 e o Layer 3, que o Layer 3, por ser o mais completo, que apresenta melhor forma de compactação, ele é o conhecido MP3. E o que é interessante é que, na verdade, o codec de áudio do MPEG ele é como se fosse uma cebola. Porque o 2, se você tem algo codificado no layer no protocolo do Layer 2, você consegue rodar você consegue rodar arquivos de áudio codificados no Layer 1 facilmente, e o Layer 3 ele acaba abrangendo os outros dois layers. Então, continuando a apresentação. Então, assim como o JPEG, o MP3 ele usa a codificação de cossenos, a DCT, né, que é a Discrete Cosinus Transform. Então, ele, na verdade, ele é uma forma de tratar o sinal e dar a resposta dele em frequência como somente em função de funções cossenos. O que é interessante nele é que ele pega toda essa banda de cossenos e, na verdade, ele dá 32 informações finais. Então, é como se tivesse 32, o livro texto chama de subbandas. E quando à medida que você vai gravando o áudio ou uma música, uma coisa, o que o seu codificador vai fazendo, ele tem um buffer, o seu codificador, e dentro desse buffer vão entrando 32 amostras de áudios novas. E toda vez que essas amostras de áudio entram, na verdade, o MP3 ele pega essas amostras e faz a transformada discreta de cossenos para receber os dados que vão ser codificados, os dados que vão ser enviados, porque, na verdade, você não está enviando as amostras, você está enviando os cossenos daquelas amostras. Então, para entender como é que isso funciona, na verdade, a gente pode notar aqui, o que eu falei, que cada vez que entram novas amostras no buffer, 32 amostras são colocadas nesse buffer aqui, que é o buffer de amostras. Depois, existe um processo de filtragem no tempo, que é aquele processo de multiplicar por uma janela em função do tempo, para evitar o aparecimento de harmônicos de alta frequência em função da descontinuidade do sinal. E aí você tem esse vetor aqui, que ele meio que passa por uma conversão, ele passa a partir desses coeficientes, ele pega as 64 amostras dentro desse buffer, o tamanho do buffer é 512 bits, não falando. Ele pega essas 64 amostras que são adjacentes e ela soma. E a partir dessas 64 amostras adjacentes, ele meio que dá uma reduzida, né, no sinal, e ele passa esse sinal no bloco de transformada do cosseno discreta, e essa transformada ela gera os 32, o que a gente chama de 32 sinais de subbanda, que são os 32 sinais de frequência que ele possui. Então, o que o Layer 3 tem de interessante? Ele apresenta 36 sinais por subbanda. Na verdade, por que ele faz isso? Existe um problema no Layer 1 e 2, que quando você tem uma frequência muito próxima
do limite entre duas subbandas, o que acontece? Essa componente de frequência ela é dividida entre as duas subbandas e isso daí acaba gerando um pouco de distorção no sinal. Então, na verdade, o que o Layer 3 faz, que é muito interessante, ele vai pegar a subbanda, mas ele vai tratar o sinal um pouquinho melhor. Não, mentira. Na verdade, isso aqui na verdade não está relacionado com isso. Os 36 sinais subbanda que ele fala, falando do tamanho do pacote. Então, por exemplo, se a gente sabe que a gente tem 32 subbandas e para essas 32 subbandas, a gente vai enviar cada 36 sinais de subbandas. E dessa forma, isso está relacionado com o tamanho do pacote. Então, o pacote do MP3 ele é como se fosse um pacote mesmo, né? Um frame, eles chamam de quadro. Poderia também ser chamado de pacote. Ele tem um cabeçalho. Esse cabeçalho ele tem 12 bits de sincronização, que na verdade são uma sequência de 12 uns. E isso serve justamente para sincronizar o sinal. Depois tem 20 bits de especificação. E tem uma configuração opcional, na verdade, que você pode pedir um código de corretor de erro de 36 bits sobre o cabeçalho, como acontece nos protocolos de EGP, TCP. O MP3 também tem a possibilidade de fazer isso. Então, continuando a apresentação, essa é uma questão interessante. Na verdade, o MPEGs aí não é só do Layer 3. Ele para quantizar a data que a gente fala, porque para reduzir a amplitude dos sinais, ele normaliza os sinais dentro de uma certa faixa. Então, ele pega dentro de uma subbanda e pega qual que é o maior valor que ocorreu naquela subbanda. Aí ele estabelece o valor 1 para aquela subbanda, estabelece o valor 1 para o máximo, e a partir disso, 0 para o mínimo, e a partir disso ele normaliza, para que esse valor ele fique entre 0 e 1, porque isso é mais fácil de ser tratado. E aí ele pega esse fator de escala e coloca o fator de escala no pacote também. Então, na hora que você vai decodificar o MP3, você vai pegar esse valor normalizado entre 0 e 1 e você vai multiplicar ele por fator de escala. E dessa forma, você vai saber qual é a amplitude do sinal que tinha entrado. Então, como é dito, os fatores de escala eles têm que ir junto no pacote, junto com as amostras normalizadas, justamente por causa dessa questão da amplitude. Porque você está distorcendo a amplitude do sinal, então na hora que você for reproduzir esse sinal, que você for decodificar, entendeu? Todas as componentes elas têm que estar com amplitudes corretas. E o que é legal também é que o MP3, para otimizar isso, ele leva em consideração a configuração acústica meio que da sua capacidade de audição. Porque, na verdade, ele olha a sua capacidade de audição, ele vê o sinal ruído do que você amostrou, né? Porque a partir do momento que você quantiza essa amostra, ela vem um ruído de quantificação. E ela vê esse ruído de quantificação, ela compara com o seu limite de audição e a partir disso ela estipula quantos bits tem que ser usados para cada subbanda. Dentro, claro, de um valor de bits porque na verdade uma vez que você manda o pacote, né, o pacote ele tem um tamanho fixo de bits. O que o MP3 faz, ele pega o número de bits que ele tem disponível para mandar aquilo ali, e a partir do número de bits, ele coloca na frame, né, no quadro, ele vai colocando quantos bits ele poderia alocar. E dentro disso, ele otimiza essa questão do ruído. Então, por exemplo, se você tiver lá uma componente onde a sua percepção seja muito alta e o ruído esteja muito alto, você tem que codificar aquela componente com mais bits, justamente para o ruído de quantificação cair, e dessa forma o áudio ele não fica desagradável aos seus ouvidos. Então, continuando, agora vou falar tudo isso que eu falei é do Layer 3, mas como eu disse, o Layer 3 ele pode reproduzir arquivos do Layer 2 e do Layer 1, justamente por causa que existe uma correlação entre os três layers.
Então, mas na verdade o Layer 3 ele traz algumas vantagens que os outros layers não existiam, não tinham. Então a primeira que eu vou falar é que ele adiciona uma nova transformada de cosseno discreto que chama Modified Discrete Cosinus Transformation, que na verdade é uma versão melhorada da DCT inicial. Igual eu falei, ele pega, na verdade, no cálculo da subbanda, né, ele pega um valor por subbanda nos outros layers. No terceiro, ele pega vários valores dentro da subbanda para ele conseguir prever o problema do anti-aliasing, porque se tiver uma componente harmônica muito alta, né, em função da resolução, ele aumenta, então, ele aumenta a resolução em frequência, porque para depois comprimir em subbandas, porque se ele nota que existe uma componente de frequência muito alta entre essas subbandas, né, que eles chamam de subbandas, essa componente ela vai gerar distorção, ela vai partir para as duas subbandas e ela vai gerar distorção no sinal. Além disso, ele tem uma nova questão em relação à codificação, porque ele usa a codificação de Huffman. Então, na verdade, ele divide todo o espectro em 3 faixas e ele vê dentro daquela ali qual que é a distribuição de probabilidade das amostras. Então, ele olha uma questão de entropia e considerando a entropia do sinal, ele usa a codificação de Huffman dentro dessas 3 faixas para que você consiga transmitir o máximo de informação usando menos bits. Esse daí é um princípio básico da compressão de sinal. E a última coisa que ele implementa é que no Layer 1 e 2 a quantificação era linear, a quantização. O que isso significa? Isso quer dizer, significa que o máximo era 1, o mínimo era 0, e os outros eles eram divididos em estágios de mesmo tamanho. No MP3 não, essa quantização ela é variável justamente para você conseguir codificar mais. Então, você consegue ver que o Layer 3 em relação ao MP3, em relação às outras duas configurações do MPEG, as anteriores, ele apresenta muito mais complexidade tanto na sua codificação quanto na sua decodificação. Mas eu acho que hoje em dia, com o avanço dos computadores, não existe nenhum problema para reproduzir esse tipo de arquivo com toda essa complexidade que ele trouxe nessa nova configuração. Então é isso, o meu vídeo, o trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fui! Olá, boa tarde. Eu estou aqui apresentando meu trabalho de multimídia sobre IP, sobre o MP3, que na verdade é um Layer 3 do formato MPEG, que é um formato conhecido como codec de vídeo, uma vez que ele liga os dois, ele liga a imagem e o som, mas, entretanto, o MPEG ele tem uma separação entre o que ele coloca como configuração de vídeo e o que ele coloca como configuração de áudio. Então, para começar, como a gente só corroborando, o MPEG é um método de compressão de vídeo. A parte de áudio dele, ela tem 3 layers diferentes. O Layer 1 e o Layer 2 e o Layer 3, que o Layer 3, por ser o mais completo, que apresenta melhor forma de compactação, ele é o conhecido MP3. E o que é interessante é que, na verdade, o codec de áudio do MPEG ele é como se fosse uma cebola, porque o 2, se você tem algo codificado no layer, no protocolo do Layer 2, você consegue rodar você consegue rodar arquivos de áudio codificados no Layer 1 facilmente, e o Layer 3 ele acaba abrangendo os outros 2 layers. Então, continuando a apresentação. Então, assim como o JPEG, o MP3 ele usa a codificação de cossenos.
a DCT, né, que é a Discrete Cosinus Transform. Então, ele, na verdade, ele é uma forma de tratar o sinal e dar a resposta dele em frequência como somente em função de funções cossenos. O que é interessante nele é que ele pega toda essa banda de cossenos e, na verdade, ele dá 32 informações finais. Então, é como se tivesse 32, o livro texto chama de subbandas. E quando à medida que você vai gravando o áudio ou uma música, uma coisa, o que o seu codificador vai fazendo, ele tem um buffer, o seu codificador, e dentro desse buffer vão entrando 32 amostras de áudios novas. E toda vez que essas amostras de áudio entram, na verdade, o MP3 ele pega essas amostras e faz a transformada discreta de cossenos para receber os dados que vão ser codificados, os dados que vão ser enviados, porque, na verdade, você não está enviando as amostras, você está enviando os cossenos daquelas amostras. Então, para entender como é que isso funciona, na verdade, a gente pode notar aqui, o que eu falei, que cada vez que entram novas amostras no buffer, 32 amostras são colocadas nesse buffer aqui, que é o buffer de amostras. Depois, existe um processo de filtragem no tempo, que é aquele processo de multiplicar por uma janela em função do tempo, para evitar o aparecimento de harmônicos de alta frequência em função da descontinuidade do sinal. E aí você tem esse vetor aqui, que é ele meio que passa por uma conversão, ele passa a partir desses coeficientes, ele pega as 64 amostras dentro desse buffer, o tamanho do buffer é 512 bits, não falei antes. Ele pega essas 64 amostras que são adjacentes e ela soma. E a partir dessas 64 amostras adjacentes, ele meio que dá uma reduzida, né, no sinal, e ele passa esse sinal no bloco de transformada do cosseno discreta, e essa transformada ela gera os 32, o que a gente chama de 32 sinais de subbanda, que são os 32 sinais de frequência que ele possui. Então, o que o Layer 3 tem de interessante? Ele apresenta 36 sinais por subbanda. Na verdade, por que ele faz isso? Existe um problema no Layer 1 e 2, que quando você tem uma frequência muito próxima do limite entre duas subbandas, o que acontece? Essa componente de frequência ela é dividida entre as duas subbandas e isso daí acaba gerando um pouco de distorção no sinal. Então, na verdade, o que o Layer 3 faz, que é muito interessante, ele vai pegar a subbanda, mas ele vai tratar o sinal um pouquinho melhor. Não, mentira. Na verdade, isso aqui na verdade não está relacionado com isso. Os 36 sinais subbanda que ele fala, falando do tamanho do pacote. Então, por exemplo, se a gente sabe que a gente tem 32 subbandas e para essas 32 subbandas, a gente vai enviar cada 36 sinais de subbandas. E dessa forma, isso está relacionado com o tamanho do pacote. Então, o pacote do MP3, ele é como se fosse um pacote mesmo, né? Um frame, eles chamam de quadro. Poderia também ser chamado de pacote. Ele tem um cabeçalho. Esse cabeçalho ele tem 12 bits de sincronização, que na verdade são uma sequência de 12 uns. E isso serve justamente para sincronizar o sinal. Depois tem 20 bits de especificação. E tem uma configuração opcional, na verdade, que você pode pedir um código de corretor de erro de 36 bits sobre o cabeçalho, como acontece nos protocolos de EGP, TCP. O MP3 também tem a possibilidade de fazer isso. Então, continuando a apresentação, essa é uma questão interessante. Na verdade, o MPEG aí não é só do Layer 3. Ele para quantizar a data que a gente fala, porque para reduzir a amplitude dos sinais, ele normaliza os sinais dentro de uma certa faixa. Então, ele pega dentro de uma subbanda e pega qual que é o maior valor que
que ocorreu naquela subbanda. Aí ele estabelece o valor 1 para aquela subbanda, para aquele estabelece o valor 1 para o máximo, e a partir disso, 0 para o mínimo, e a partir disso ele normaliza, para que esse valor ele fique entre 0 e 1, porque isso é mais fácil de ser tratado. E aí ele pega esse fator de escala e coloca o fator de escala no pacote também. Então, na hora que você vai decodificar o MP3, você vai pegar esse valor normalizado entre 0 e 1 e você vai multiplicar ele por fator de escala. E dessa forma, você vai saber qual é a amplitude do sinal que tinha entrado. Então, como é dito, os fatores de escala eles têm que ir junto no pacote, junto com as amostras normalizadas, justamente por causa dessa questão da amplitude. Porque você está distorcendo a amplitude do sinal, então na hora que você for reproduzir esse sinal, que você for decodificar, entendeu? Todas as componentes elas têm que estar com amplitudes corretas. E o que é legal também é que o MP3, para otimizar isso, ele leva em consideração a configuração acústica meio que da sua capacidade de audição. Porque, na verdade, ele olha a sua capacidade de audição, ele vê o sinal ruído do que você amostrou, né? Porque a partir do momento que você quantiza essa amostra, ela vem um ruído de quantificação. E ela vê esse ruído de quantificação, ela compara com o seu limite de audição e a partir disso ela estipula quantos bits tem que ser usados para cada subbanda. Dentro, claro, de um valor de bits porque na verdade uma vez que você manda o pacote, né, o pacote ele tem um tamanho fixo de bits. O que o MP3 faz, ele pega o número de bits que ele tem disponível para mandar aquilo ali, e a partir do número de bits, ele coloca na frame, né, no quadro, ele vai colocando quantos bits ele poderia alocar. E dentro disso, ele otimiza essa questão do ruído. Então, por exemplo, se você tiver lá uma componente onde a sua percepção seja muito alta e o ruído esteja muito alto, você tem que codificar aquela componente com mais bits, justamente para o ruído de quantificação cair, e dessa forma o áudio ele não fica desagradável aos seus ouvidos. Então, continuando, agora vou falar tudo isso que eu falei é do Layer 3, mas como eu disse, o Layer 3 ele pode reproduzir arquivos do Layer 2 e do Layer 1, justamente por causa que existe uma correlação entre os 3 layers. Então, mas na verdade o Layer 3 ele traz algumas vantagens que os outros layers não existiam, não tinham. Então, a primeira que eu vou falar é que ele adiciona uma nova transformada de cosseno discreto que chama Modified Discrete Cosinus Transformation, que na verdade é uma versão melhorada da DCT inicial. Igual eu falei, ele pega, na verdade, no cálculo da subbanda, né, ele pega um valor por subbanda nos outros layers. No terceiro, ele pega vários valores dentro da subbanda para ele conseguir prever o problema do anti-aliasing, porque se tiver uma componente harmônica muito alta, né, em função da resolução, ele aumenta, então, ele aumenta a resolução em frequência, para depois comprimir em subbandas, porque se ele nota que existe uma componente de frequência muito alta entre essas subbandas, né, que a gente chama de subbandas, essa componente ela vai gerar distorção, ela vai partir para as duas subbandas e ela vai gerar distorção no sinal. Além disso, ele tem uma nova questão em relação à codificação, porque ele usa a codificação de Huffman. Então, na verdade, ele divide todo o espectro em 3 faixas e ele vê dentro daquela ali qual que é a distribuição de probabilidade das amostras. Então, ele olha uma questão de entropia e considerando a entropia do sinal, ele usa a codificação de Huffman dentro dessas 3 faixas
para que você consiga transmitir o máximo de informação usando menos bits. Esse daí é um princípio básico da compressão de sinal. E a última coisa que ele implementa, que no Layer 1 e 2 a quantificação era linear, a quantização. O que isso significa? Isso quer dizer, significa que o máximo era 1, o mínimo era 0, e os outros eles eram divididos em estágios de mesmo tamanho. No MP3 não, essa quantização ela é variável justamente para você conseguir codificar mais. Então você consegue ver que o Layer 3 em relação ao MP3, em relação às outras duas configurações do MPEG, as anteriores, ele apresenta muito mais complexidade tanto na sua codificação quanto na sua decodificação. Mas eu acho que hoje em dia, com o avanço dos computadores, não existe nenhum problema para reproduzir esse tipo de arquivo com toda essa complexidade que ele trouxe nessa nova configuração. Então é isso, o meu vídeo, o trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fui!